Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, com toda sorte de bênção. Que Deus sempre protege a você e sua família. Amanhã, irmãos, é dia da oração, do live, né, da família. Então não esqueça, né, de colocar o seu copo com água aí para nós estar pedindo a Deus para abençoar e proteger a nossa família. Amém? Se você quiser deixar o seu nome escrito aqui, registrado para as próximas vezes eu entrar aqui e orar para a sua vida, se você quiser, clica aí na palavra inscrever-se, que seu nome vai estar em oração. E você eu vou estar sempre orando para você. Na hora que você clicar, eu vou estar sempre orando para você. Você clica na palavra escrever e se a partir desse momento o seu nome vai estar registrado. Amém? Clica no sininho aí para nós estarmos em comunhão, em nome de Jesus. E se você, pela primeira vez, está assistindo meu live, irmão, é um prazer, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Eu sou o Bispo Carlos Silva, né? Estou sempre aqui sendo usado por Deus para abençoar sua vida através dele. Ele me usando e eu abençoando vocês. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o que Deus ensina, o caminho que devemos andar. O que Deus ensina, o caminho que devemos andar. Então vamos abrir a palavra de Deus comigo lá em Salmo 25, no versículo 8, que diz assim, ó: bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos vivendo em uma sociedade em que uma época extremamente liberal, onde as pessoas convivem com as coisas erradas, né? No trabalho, nas escolas, nas vizinhanças, na própria casa e muitas vezes até mesmo dentro de uma igreja. E elas vão acostumando com o pecado, e parece que o pecado não é tão grave assim para eles. Eles acham que é normal, né? A questão do pecado pode ser importante hoje para a humanidade. Por quê, irmãos? Porque sente que a vontade para fazer ou fizer é bom para eles. Mas a questão do pecado continua extremamente revelante para o céu e para Deus. Você sabe disso? E quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, o que nós encontramos lá no Antigo Testamento? Olha para você ver. Ameaça contra os pecadores, castigo contra os pecadores, desgraça para os pecadores, a destruição para os pecadores. Por isso que a Bíblia diz em vários lugares que Deus, ele é vingativo, ele que vinga. Por isso que ele não gosta que nós vingamos por aquilo que nós sejamos prejudicados. Se nós estamos sendo prejudicados por alguém que está fazendo alguma coisa com nós, vamos orar a Deus e pedir a Deus para ter misericórdia dessa pessoa, porque Deus que vai vingar para você. Não é verdade? Porque só fala, lá no Antigo Testamento, irmão, o pecado só fala de destruição e morte. Lá no Antigo Testamento, soou como advertência amorosa de Deus para que as pessoas sentiam gravidade do pecado. Por exemplo, lá em Gênesis 13, diz que os moradores de Sodoma e Gomorra, os homens de Sodoma e Gomorra, eram uns homens grandes pecadores contra Deus, né? E por isso, irmão,
todos aqueles pecadores contra Deus, todos os pecadores incomodavam Deus, porque eles eram contra Deus, incomodavam muito Deus. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Em função do pecado, a destruição. Mesmo havendo pregação lá havia pregação da palavra de Deus, porque ali, para salvar algumas humanidades, algum povo lá, né? Deus usava algumas pessoas lá para salvar a humanidade. Mas como o futuro do genro de Ló, naquela época, eles riram da pregação de Deus. Eles acharam engraçado, eles não levaram uma coisa séria com a pregação. Então eles riram de Deus, debocharam, né? Riram da advertência, e eles poderiam ser salvos naquela época, né? Poderiam ter escapado. Mas como não creram em Deus e debocharam de Deus, lá, então eles não foram tudo mortos. Sodoma e Gomorra, ali em Sodoma e Gomorra, queimou, matou, foi todo mundo. E eles eram para ser salvos, não foi salvo por causa da porque eles debocharam de Deus, né? Lá no livro de Samuel também, no capítulo 15 e versículo 18, que está escrito assim, ó: E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, a Amalequitas, e a peleja contra eles, até os Anaquiles. Destruiu todo mundo, né? Olha para você ver. E é um exemplo do ódio, do ódio que Deus tem dos pecados. Isso era um exemplo, né? Do ódio que Deus tem em pecados, e que tem dos pecados. E aqueles que tornam pecadores, né? E aqueles que tornaram pecadores, porque eles seguiam a obediência de Deus, depois abandonaram e tornaram-se pecadores. Então, isso entristeceu o coração de Deus. Por exemplo, lá no livro de Amós 9, versículo 8, que fala assim: eis que os olhos do Senhor, Asmeavé, estão contra esse reino de pecador. E eu destruirei de sob a face da terra todos os pecadores. E eu destruirei toda a face da terra, todos os pecadores. Então Deus não tem outra sentença para os pecadores. A única coisa que ele tem para nós é destruição. Você está vendo o que está acontecendo aí por esse mundo afora, irmãos? Como que está sendo destruído o mundo? E muitos estão falando que é o final do tempo e tal. Não, é por causa dos pecados que está acontecendo. O povo está abusando dos pecados. Então Deus está permitindo que aconteça muitas coisas aí na terra, na face da terra. Olha, no livro de Isaías, capítulo 1, no versículo 28, está escrito assim, ó: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixaram ao Senhor serão consumidos. Amém? Olha para você ver. Muitos deixaram o Senhor, serão consumidos. Hoje na terra também tem muitas pessoas que deixaram de servir a Deus para ficar no mundo, para ir para o mundo, e uma hora pode acontecer alguma coisa, porque serão consumidos. Assim, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz: os pecadores serão destruídos, e os que me deixaram serão consumidos. E Deus está permitindo isso mesmo, muito está acontecendo aí. Aqueles que estavam no caminho do Senhor, mas passou a conviver tanto no pecado, que acabou deixando o Senhor de lado. E para ir para um lugar onde que mais tarde eles vão arrepender. Eles vão arrepender depois, na hora que eles for para outro lugar, eles vão arrepender. Mas uma referência apenas no Antigo Testamento, no livro de Isaías 13, no versículo 9, que diz assim:
eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e a ira ardente para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Tá vendo, irmãos? Então, o povo está sendo destruído por causa dos pecados, né? Essa palavra, irmãos, está dizendo para o povo se acordar, se acorde e mude de vida, porque o pecado, os pecados estão demais. Por isso que lá em Oséias fala, né, Oséias 4 fala, o meu povo serão destruídos por falta de conhecimento. E é verdade, irmãos. Pelos seus pecados, muitas pessoas vão achar que Deus é ruim, mas Deus é muito bom, irmão. Deus é bom até demais. Mas ele não é, não. Nós que causamos os pecados, e aí vem os problemas da vida, por motivo dos pecados, como diz lá em Romanos, né? O salário do pecado é a morte, é a barreira contra o nosso Deus. A música minha, né, irmão? Como diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte, e é verdade. E ainda há tempo de você acordar e pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos, pelo pecado que você cometeu, ou está cometendo, ou vai cometer, né? Porque pedimos Deus perdão, Ele é justo e poderoso para nos perdoar, como ele diz, lá na palavra de Deus, aquele povo que queria apedrejar aquela mulher, né? Jesus foi e falou: aquele que não tiver o pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo jogaram a pedra no chão e viraram as costas e foram embora. Então todos nós somos pecadores, na verdade, não é verdade? Todos nós somos pecadores, mas nós temos que estar sempre pedindo perdão a Deus, porque todo dia nós pecamos, nós já nascemos no pecado. Então todo dia nós pecamos e todos abaixaram a cabeça e foram embora, né? Porque Deus sabe que nós somos pecadores e e Ele está pronto para nos perdoar. Como diz, quando nós como nós pedimos perdão a Deus, Ele está pronto para nos perdoar. Isso tem que ser todos os dias, porque todo dia nós pecamos, irmão. Todo dia, quando nós saímos, nós pecamos. Quando nós voltamos, talvez pecamos. Então nós temos que pedir perdão todo dia. Oh, Pai, me perdoa pelas falhas, me perdoa pelo pecado que eu cometi. Pai, não deixa eu pecar mais não. Pai, olha o que eu estou fazendo que não está agradando o Senhor e me tira dessa. Você tem que conversar com Deus, porque Ele está pronto para nos ouvir, nos atender, porque Ele é Deus de misericórdia, Ele é misericordioso. A palavra de Deus diz: eu vim para os pobres, humildes e pecadores. Então nós somos pecadores, na verdade, irmãos. Então nós temos que todo dia pedir perdão a Deus, sabe por quê? Para impedir de acontecer essas tragédias que estão acontecendo no mundo aí com a gente, assaltante roubando bolsa, roubando celular, nós sendo destruídos por desastre, acidente. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus para nos proteger e pedimos a Deus perdão, nessa hora os anjos de Deus estão ao nosso derredor. Até bala perdida desvia da sua pessoa, irmãos. E você não sabe. Amém? Então vamos orar agora nesse momento, vamos pedir perdão a Deus, para que Deus nos perdoe pelas nossas falhas e que não fazer como aquela mulher fez, vai e não peque mais. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus poderoso Pai, meu Deus, em nome de Senhor Jesus, nesse momento estamos agradecendo o Senhor por essa palavra, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Pai, quero pedir ao Senhor que o Senhor nos venha com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, meu Pai. Nos fortalece. Pai, perdoa, meu Pai. Perdoa todos aqueles que cometeram pecado na sua presença, meu Pai, ou não está na sua presença, mas perdoa, meu Pai amado, todos que estão me ouvindo, meu Pai, e não deixe eles continuar pecando, meu Pai, porque o salário do pecado é a morte, Pai. A tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, Pai. Então, eu peço, Senhor, perdoa a todos nós, inclusive a mim, Pai.
Ó Deus, eu te peço, perdoa. Reúna minha fé com a fé de todos e repreendo todos os espíritos malignos da área financeira, meu Pai, da vida sentimental, da física, da saúde, que seja repreendido todos eles no nome do Senhor Jesus. Pai, dá paz, saúde para todos nós, principalmente todos que me acompanham, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que seu nome seja louvado para sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Amanhã estou fazendo outro. Deus protege a todos vocês, em nome de Jesus.